Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, que começa a partir de agora nosso encontro semanal, sempre ao vivo, às quintas-feiras, 20 horas e 30 minutos, um espaço para a gente debater os principais acontecimentos do país, os principais acontecimentos da semana e, é claro, apresentar para você a capa e os destaques da revista Oeste.com, que sai do forno daqui a pouquinho e amanhã cedo já estará disponível para você que é nosso assinante. Antes de apresentar a nossa mesa de convidados muito especiais, eu queria convidar você que chegou até esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal. Tem aí um caminho muito simples, inclusive para você ativar o sininho e ficar sabendo sempre que novos conteúdos forem publicados, conteúdos extras ao longo da semana, depois desta transmissão ao vivo. A sua assinatura é muito importante para a gente levar o nosso debate, compartilhar as nossas ideias nesse momento muito difícil até para o país, quando se fala em liberdade e jornalismo independente. Tem aí também no canto da tela um QR Code. Caso você goste dessa live, eu te convido a assinar a revista Oeste.com, sempre conteúdos inéditos às sextas-feiras pela manhã. Quero então primeiro dar boa noite aqui a Paula Leal, editora do site da revista Oeste.com, que vai participar desse bate-papo da mediação dessa conversa. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite aos convidados e à nossa audiência. Essa semana começou bem nervosa, né, Silvio? Convidou bem, exato, bem nervosa. E agora, na câmera aberta, você que está nos acompanhando, já pode ver aqui na nossa mesa esse time de primeira linha de juristas do Brasil, Dr. Dirceu Tordesilhas. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Boa noite, sou eu que agradeço mais esta oportunidade de estar aqui com vocês. Já tenho participado da revista, né? É verdade. Ao lado do Dr. Ivan, e é um prazer estarmos aqui participando deste programa. Como o Dr. Dirceu já adiantou, também temos aqui o Dr. Ivan Sartori, desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também já participou de debates aqui e também é lido nas nossas publicações no site da Revista Oeste. Eu que agradeço, Silvio, muito por estar aqui, a Paula, e também cumprimentar esse meu querido professor, nosso Dirceu Tordesilhas, que é uma pessoa extremamente competente e que vai dando norte para a gente aqui no direito. Oh, que é isso? Temos ainda a honra de ter a presença aqui a uma tela de distância do Estúdio Oeste do Dr. Ives Gandra Martins, uma referência no meio jurídico para o Brasil inteiro. Boa noite, Dr. Ives. Isso aí, os meus amigos, Dirceu, Igor, Ivan Sartori, dois grandes juristas do Brasil, e com os amigos da Revista Oeste. Eu vou começar então aqui um giro nessa nossa conversa, justamente com o senhor. A Paula bem lembrou, a semana começou de uma forma muito nervosa, com novas decisões que partem das cortes superiores do país, o Supremo Tribunal Federal e também o Tribunal Superior Eleitoral, a presença dos ministros do STF também no TSE. Isso tudo tem gerado muito ruído em relação ao processo eleitoral no país. Eu queria ouvi-lo sobre, e se o senhor concorda, e que há um ativismo político no judiciário brasileiro que pode interferir nesse processo já turbulento da eleição no país. Vou repassar então a pergunta para o Dr. Sartori sobre limites. Talvez seja sobre isso que estamos falando quando, nesse momento atual, né? Bom, ali o que acontece é o seguinte, nós temos aí a estrutura e nós temos também as ideias de Montesquieu acerca da divisão de poderes, da separação e divisão de poderes, sistema de pesos e contrapesos, check e balance. Mas também Montesquieu entendia que o juiz deveria estar adstrito completamente à lei, ele não teria margem qualquer para interpretação. E a coisa foi caminhando de uma forma em que Hans Kelsen, que era positivista ao extremo, por excelência, e era mais ou menos essa linha, acabou entendendo também que o judiciário tinha um espaço para poder interpretar a lei com maior flexibilidade, né? Da mesma forma o Canutilho, né, que são dois grandes juristas. Mas o Canutilho é o seguinte, a interpretar a lei desde que interprete de acordo com o que ela está escrito, e não criar uma lei.
né? Então nós temos aí um certo ativismo judicial moderado que não é reprovável, como bem colocou o nosso mestre aqui, Dirceu. Nós temos inclusive os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje chama a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o juiz diz que o juiz pode recorrer, como já disse, à analogia, aos princípios gerais de direito, recorrer também aos costumes, e ele tem que aplicar a lei segundo os fins sociais, sempre atento aos fins sociais. Mas passou disso, né, já começa a haver uma certa invasão do poder legislativo, se o judiciário vier a criar normas. Então nós vimos aí, até os exemplos que nós temos aí, a questão do casamento homossexual, que com todo respeito já foi citado aqui também pelo nosso mestre Ives como exemplo. A gente, lógico, acho que tem que ter toda a proteção, os homossexuais têm que ter toda a proteção. Temos muitos amigos também que são homossexuais por opção, tem que ter proteção. Mas o que não pode é legislar. A Constituição foi clara dizendo que o casamento era homem e mulher. E o Supremo criou essa possibilidade do casamento homossexual. E também a questão da fidelidade partidária, não estava escrito na lei, e o Supremo entendeu que a fidelidade partidária existia, criou a fidelidade partidária. A questão do aborto também, 3 meses, o ministro Barroso entendeu que até 3 meses, com a turma da qual ele participava, 3 meses ali não era o caso não haveria criminalização. Também outros casos, mas crimes hediondos, que o legislador entendeu que não haveria progressão, o Supremo entendeu que é necessária a progressão, ficou um tempo aí os crimes hediondos sem uma lei suprindo essa situação, e nos crimes hediondos a progressão era a mesma dos crimes comuns, quer dizer, uma situação que ficou uma balbúrdia. E tantas outras situações, a questão de estender o racismo também, ao homossexualismo, que eu acho que está certo, mas isso tem que ser feito pelo Congresso, né? A prática de toda e qualquer invectiva ou violência contra o homossexual, que é absurdo e tem que ter lei, mas o Supremo resolveu fazer essa lei, criar essa lei. Nós temos, é verdade, os mandados de injunção, que pode eventualmente suprir alguma omissão do Senado, às vezes são diretas de inconstitucionalidade, por mora do Senado também, mas o fato que o que nós estamos vendo aí foge de tudo isso. Nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal criar normas e contrariar a Constituição, normas que contrariam a Constituição frontalmente. Vários os exemplos. A intromissão do Judiciário no Poder Executivo chegou às raias do absurdo. Todo dia tem uma decisão, é fogo cerrado. E nós vimos agora, né, com a questão da reunião dos embaixadores, que o presidente convocou os embaixadores para mostrar a situação das urnas. Isso é uma prerrogativa do presidente. O próprio ministro Fachin, que não tinha essa prerrogativa, o fez. E agora eles querem reprovar a conduta do presidente, que tem essa prerrogativa. Ele é o chefe de Estado, ele que tem que expor o que acha que tem que ser exposto. E o mais absurdo, virou um tabu falar das urnas. Ora, o voto é a garantia mínima do cidadão, é a garantia mínima da cidadania. Se você não pode falar, discutir sobre a instrumentalização do voto, isso realmente é uma ofensa gravíssima à Constituição e à liberdade de expressão. Então, eu não vejo efetivamente aí um ativismo nem judicial, eu vejo um ativismo político mesmo. A descondenação do Lula, por exemplo, ativismo político. Nós tivemos juiz do primeiro grau, o juiz do tribunal, os desembargadores, os ministros, 3 desembargadores, 5 ministros, acho que meia dúzia de processos do Supremo que mantiveram os rumos do mesmo processo. E no final das contas, no habeas corpus, embargo de declaração, no estertor, quando tudo terminado, o que eu tenho que falar para o bem da nossa república, o bem da nossa democracia, como cidadão, qualquer cidadão, eu acho que eu não posso me considerar mais um cidadão. Eu acho que isso é praticamente uma meia-morte. E talvez não estejamos mais vivendo numa democracia se um dia isso acontecer. Vou pedir licença para a Paula, só para... O doutor Ives Gandra já está conosco de novo. Doutor, a gente teve uma pequena falha no seu áudio, na sua fala inicial. Eu queria pedir para que o senhor retomasse, então, e depois a nossa Paula Leal vai fazer novos encaminhamentos aqui. Não, estou absolutamente de acordo com aquilo que falou
tanto o Ivan, o meu amigo Ivan, o meu amigo Dirceu, que são grandes juristas, e também colocar um ponto que me parece fundamental, é a origem da Constituição. De rigor, essas correntes de flexibilização, eles dão o nome de consequencialismo jurídico, de neoconstitucionalismo, jurisprudência constitucional, que o Supremo pode atuar nos vácuos legislativos se o povo pede, ou pode corrigir os rumos do Executivo, isso pode ter a ser adotado no futuro, se o Constituinte entender que essa é a melhor forma. Mas na Constituinte de 1987-88, não foi esta a solução que os constituintes deram. O povo elegeu deputados e senadores como constituintes para redigir uma carta. E essa carta tem que ser respeitada. Como nós vínhamos de um governo em que o poder executivo prevalecia sobre o judiciário e o legislativo, todos os constituintes trabalharam para que houvesse harmonia e independência de poderes. E o que os constituintes fizeram? Para evitar que um poder invadisse competência de outro, definiu exaustivamente as competências do executivo, do legislativo e do judiciário. E dizendo que nas ações diretas de constitucionalidade e promoção, quando o Congresso seria obrigado a fazer a lei que não fez, nesses casos, caberia o Supremo declarar a omissão inconstitucional do Legislativo, mas não caberia legislar no lugar. E mesmo os mandados de injunção, a que fez menção meu queridíssimo amigo, desembargador Ivo Sartori, em que está na Constituição, é só para casos pontuais. E Moreira Alves, quando definiu a doutrina do mandado de injunção, logo após a Constituição, em julgamento aprovado por todo o Supremo, dizia que era para solucionar casos específicos sem possibilidade de romper a estrutura constitucional. Agora, dizer o seguinte, se o povo vem ao Supremo e o Congresso não faz a lei, nós teremos que atender o povo. Não é verdade. Porque o povo pode ir ao Legislativo. Quando o Legislativo mantém um silêncio solene, com diversos projetos lá colocados, é que os parlamentares sondaram o povo que os elegeu. E o povo não está querendo aquela solução. E não é a Suprema Corte, que não tem nenhuma vocação política. Eles são juristas, são representantes da lei, não foram eleitos pelo povo, olha, foram eleitos como homem só. Eles não podem dizer, o Congresso eleito pelo povo não está atendendo a esses que vieram. E esses que vieram passam a receber do Supremo a legislação que o Congresso é que poderia dar. Como disse o desembargador Ivan Sartori, tudo é normal quando sai do Legislativo. Onde o povo tem que fazer pressão não é no Supremo, tem que fazer pressão é no Congresso. O Supremo tem que respeitar a lei máxima, porque só pode ser feita pelo Legislativo ou pelo Executivo, excepcionalmente por medidas provisórias ou através de leis delegadas. Então, a minha posição, como diz o desembargador Ivan Sartori, sem crítica nenhuma às pessoas, o conhecimento jurídico dos ministros, a idoneidade moral deles, eles passaram a ser legisladores complementares e verdadeiros executivos complementares à presidência da República. E eu considero, com todo o respeito ao conhecimento deles, na minha interpretação de modesto advogado provinciano, de um velho professor, que não foi isto, porque participei de audiências públicas, estive em contato permanente com o relator da Constituinte, e ainda 2 semanas atrás, falava com ele por telefone, ele me telefonou, e ele dizia exatamente o que eu estou dizendo aqui. Os poderes são harmônicos e independentes.
E um não pode invadir a competência do outro, o que tem acontecido nesse momento. E, com isto, a Suprema Corte, a qualidade dos seus ministros, está invadindo. Ontem dizia numa palestra o seguinte, que o meu maior sonho, como dizia o Luther King, tem um sonho, é que esses bons ministros, do ponto de vista de conhecimento de direito, voltem a dar ao Supremo a imagem magnífica que tinha a época do Moreira Alves, que eles têm competência para isso. Mas tem que fazer o que fazia no passado o Supremo Tribunal Federal, ser exclusivamente um poder judiciário, ser exclusivamente o guardião da Constituição. Porque esse meu sonho de um velho de 87 anos era ver esses bons juristas que lá estão voltarem a dar imagem que o Supremo tinha no passado de uma das instituições mais respeitadas do país. Doutor Ives, o senhor nunca envelhece. Paula Leal. Depois desse início dessa aula aqui com esses juristas, eu acho que um ponto em comum, né, Silvio, das três falas aqui é a questão da invasão de competência. E aí eu queria perguntar a vocês o seguinte, quando o Legislativo ou o Executivo invadem competência, cometem um ato ilegal, inconstitucional, eles recorrem ao Supremo Tribunal Federal. E aí pergunto, juridicamente, quando o STF comete uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, a quem recorrer? Vamos lá. Então, quem começa? Quem começa? Vai, doutor Dirceu, vamos seguindo aqui nossa ordem. Quer começar, doutor? Pode ser. Se quiser começar, pode ser. Não, nós temos aí discutido e falado sobre isso, né? Existe esse sistema mesmo de freios e contrapesos, né? O Senado tem a possibilidade, né, de examinar a questão do impeachment, né? Quando o ministro extrapola, ele pode sofrer efetivamente o impeachment, né? O processo vai seguir, etc. e tal. Não é? Mas, infelizmente, o Senado na prática, nunca nós estamos cumpriu esse vendo, papel, né, na prática, doutor? nós estamos Que é a quem caberia, que né? o Senado não vem cumprindo o seu papel nesse sentido. E eu acho que a culpa também é um pouco do eleitor, que deve colocar gente independente lá no Senado. Tem muitos senadores independentes, mas a maioria, a direção da casa, não tem independência suficiente para fazer isso. Eu até disse, com aquela época que aconteceu aquilo com o Daniel Silveira, de buscá-lo dentro da casa da Câmara Federal, aquilo foi uma violência absurda, de uma invasão assim, física, moral e jurídica no outro poder. Totalmente inconstitucional. Ele não falou nada, o presidente da casa não falou absolutamente nada. Ele se quedou completamente acovardado. Nem mesmo o presidente do Senado. Então o Senado não está tendo, o Congresso não está tendo independência para esse controle. Cabe a eles controlar. Inclusive, até já foi dito aqui pelo professor Ives, meu querido amigo e nosso mestre, que o Congresso, inclusive, pode corrigir tudo isso que está acontecendo. Cada vez que o Supremo invade a seara do Congresso, ele pode também agir por decreto legislativo. Só que ele não está fazendo, o Senado não está cumprindo o seu papel, a Câmara não está cumprindo o seu papel, o Poder Legislativo está se omitindo e o Judiciário, o Poder Judiciário está avançando cada vez mais nesse ativismo político, porque não há quem breque isso. Não tem o freio. Não tem o freio, o sistema falhou. Falhou porque nós não temos a independência necessária num dos poderes. Nós poderíamos ter um mecanismo mais célere e mais fácil de resolver isso, mas não temos. O que a gente tem lá é o artigo 142, tão batido, inclusive pelo professor Ives, que é o Exército tem o dever, o Exército, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, tem o dever, efetivamente, de garantir a lei e a ordem e tem também a atribuição, não é, de defender, é lógico, o nosso território nacional, etc. e tal, contra forças externas, mas também de estabelecer o equilíbrio entre os poderes. Está escrito lá no artigo 142 que o doutor Ives ajudou a redigir. Não é? Então, as Forças Armadas podem ser acionadas para que esse equilíbrio se restabeleça. Agora, é um dispositivo que não tem uma certa regulamentação, mas nem por isso esse dispositivo não se torna auto-aplicável, porque ele exige, agora ele, mais do que nunca, é um dispositivo que está em voga e que pode efetivamente trazer esse equilíbrio, levar esse equilíbrio para a nação. Agora, é uma representação que seria feita aí para as Forças Armadas, não é?
chefe das Forças Armadas, o presidente, comandante-chefe, se ele é o representante do poder coacto e ele quer se colocar contra o poder coator, ele, embora sendo comandante-em-chefe das Forças Armadas, ele não seria nesse momento, temporariamente, ele não seria o comandante-em-chefe. Haveria uma substituição de acordo com a linha de sucessão do presidente. E aí, na representação, não é, haveria então uma posição do Exército que poderia, inclusive, convocar juristas, convocar parlamentares e fazer ir a um procedimento, de certa forma, democrático, mais democrático, para mostrar transparência, né? E então resolver isso pontualmente lá no Supremo Tribunal Federal, fazendo cessar esse ativismo político. E é cogente. Agora, como se fará essa força cogente vai depender do grau de aceitação do Supremo Tribunal Federal diante desse mecanismo que seria implantado. Não é? Poderia chegar numa situação extrema num caso de resistência. É isso que eu vejo teoricamente do artigo 142. É isso. Pegando então daí, vou passar então aqui a palavra do doutor Dirceu. E aí, Paulo, a gente já vai pedindo também para a nossa produção preparar a capa que acabou de ficar pronta e a gente vai mostrar daqui a pouco em primeira mão para você que está assistindo. A revista será publicada sempre às sextas-feiras pela manhã, doutor. Quero fazer pergunta dessa capa depois. Eu estou preparando um artigo que trabalhando em todas essas questões que nós estamos assistindo ultimamente, principalmente com relação ao ativismo judiciário, e chega no final, eu me questiono para depois responder quem poderá resolver essa questão. Chegou no Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí que o Supremo Tribunal Federal, ele pratica a censura. A censura não é um ato antidemocrático quando ele ataca as comunicações sociais modernas, que nós chamamos até de democracia eletrônica, que facilita a participação de todos. Não é ele que pratica um ato antidemocrático. Falar não é ele em que ato antidemocrático hoje no Brasil é até algo complicado. Pelo né, que já doutor? falou o professor Ives e o doutor Sartori, nós vimos aí quantos atos são praticados. Eu tenho aqui uma relação de atos antidemocráticos praticados, intervém em questões políticas que ele poderia deixar, ele interfere na competência do Senado, da Câmara ou do Congresso de instalar uma CPI. Porque o parlamento, ele age de acordo com a oportunidade e conveniência. É ele que está do lado dos representantes dos estados e representantes do povo. É ele que sente o problema. Então, por exemplo, no caso da Covid, ele podia achar que não é um momento, não é oportuno, não é conveniente, é uma situação de calamidade, então ele não acha que não é interessante. Aí vai lá uma minoria ao Supremo, o Supremo então né? E é sempre monocraticamente. E é sempre o mesmo contra que recorre ao Supremo, 503, né? A gente já sabe quem vai recorrer ao Supremo de antemão. Interno do né? Supremo prestigia a decisão colegiada. É verdade. Olha, É claro, eu ia nesse ler um sentido. texto aqui do Montesquieu, que é bem aplicado, mas o Montesquieu chama de tolo. Não sou eu, hein? Ver a qualificação, ele classifica o caráter, uma porção de condições para classificar o caráter de uma pessoa. E quando chega ele fala que os superiores, né, são desonestos, os subordinados são honestos, pessoas justas. E que aqueles sempre fazem questão de serem tolos. É verdade. Bom, mas o que eu queria dizer, que acho que eu vou trazer aqui até algumas coisas que parecem novidades, mas não são novidades. Então, quem resolver isso, né? Então, eu acho que primeiro tem que ter um apoio popular. O povo participando, e hoje pode participar pelos meios, democraticamente, pelos meios eletrônicos. Inclusive, quando censura, vai censurar pessoas que vivem, jornalistas que vivem disso e precisam de recursos. Então, vem lá o Supremo, desmonetiza e essa pessoa não pode continuar. Então, precisa de uma participação popular democraticamente. Quem é que fere a Constituição, as leis, invade
sobre os outros poderes, ferindo a separação de poderes. Quem é? É o Poder Judiciário, já foi dito aqui. Então, o que fazer? Então, uma participação do povo. Nós temos alguns instrumentos que parecem coisas novas, mas eu não vejo ninguém comentar. Por exemplo, desobediência civil. O direito de resistência. Um direito de revolução jurídica para mudar a Constituição contra isso que contra o que ela prevê para a sua mudança. Então, esses instrumentos não são instrumentos que novidade. Eu cito no meu trabalho que o Norberto Bobbio trata dessa matéria. Mas o cidadão comum, ele poderia pedir desobediência civil? Pode. Pode. Tem uma condição, pode. Nós ficaríamos aqui uma noite para explicar. Bobbio, vamos fazer o seguinte, então. O Lowenstein trata dessa matéria, uma professora de Portugal escreveu o direito de resistência, e tem mais, o artigo 20, no inciso 4º da Constituição da República Federal Alemã, diz que todos os alemães, todos os alemães têm o direito de resistência quando não é obedecida a ordem jurídica. Além dos 4 dispositivos, a gente entende assim, quando não é obedecida a ordem jurídica, não é respeitada a lei e a Constituição. Então ele tem o direito de resistência. E eu também falaria um pouco aqui sobre o artigo 142 como última ratio, que é um direito que pode ter. Aí, com o pedido de um dos poderes, né? Pedido de um dos poderes, como apoio popular, com a evidência desses abusos. Então caberia, sim, a aplicação do artigo 142, e se não tivesse atuação das Forças Armadas, conforme o artigo 142, então não precisaria não deveria estar na Constituição. Estou vendo aqui pelo nosso retorno, doutor Ives. Doutor Ives, queria chamá-lo então aqui para o debate para ouvi-lo. Eu acho importante, em primeiro lugar, um esclarecimento. Eu acompanhei a discussão do título 5º da Constituição, mas, meu caro Ivan Sartori, não participei na redação. Eu apenas ouvi o que eles estavam dizendo, porque minha atuação maior foi na organização dos poderes, no sistema tributário, na ordem econômica e nos princípios gerais do artigo 5º. Agora, o que eu acho importante é o seguinte: onde está o artigo 142? Está no título 5º da Constituição. O que diz o título 4º da Constituição? Da organização dos poderes. E o que diz o título 5º? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. Como é que nós sempre chamamos o título 5º da Constituição? De regime constitucional das crises. Esse termo não fui eu que dei. Foi um constitucionalista chamado Galício Amaral dos Santos, que foi meu colega de turma. E por quê? Porque se a democracia estiver em choque, correndo riscos, nós por que chamamos? Se o título 5º intitula-se da defesa do Estado e das instituições democráticas, é um título para ser utilizado se a democracia estiver em crise. Quais são os 4 instrumentos que nós temos? O mais leve é o 142, que tem 2 facetas. A primeira faceta é defesa das instituições, que o presidente Michel Temer utilizou quando houve a invasão do Congresso, criando um estado de emergência por algumas horas. As Forças Armadas entraram e desalojaram os invasores do Congresso. Ainda no 142, por solicitação de qualquer dos poderes, repor a lei à ordem, garantir a lei à ordem. Então, esses instrumentos menores do regime constitucional das crises, o que seria repor a lei à ordem? Porque o único ponto que está sendo discutido, as Forças Armadas solicitadas dizem a interpretação correta é essa, aplica-se, não se desconstitui poder, não se vai contra os poderes,
soluciona aquele problema concreto. Agora, nós temos instrumentos maiores, que é o estado de sítio e o estado de defesa. O defesa valendo apenas em relação a uma região do país e o de sítio na nação inteira. Pode ser decretado pelo presidente. Direitos individuais são suspensos, alguns deles, mas tem que ter depois a aprovação do Congresso. Se não tiver aprovação do Congresso, cai o estado de defesa, cai o estado de sítio. Travou, pequena falha no finalzinho aqui da fala do Dr. Ives Gandra. Daqui a pouco a gente restabelece e volta com ele. Paula, vou passar então a bola aqui para você. Mas eu achei que você ia apresentar a capa, eu ia pegar o gancho da capa, porque senão eu vou dar um spoiler, mas tudo bem. Vamos mostrar. Paula já quer dar um spoiler aqui na nossa live. Aqui, então. Vamos lá. Produção, colocando a capa, tá aí. Prontinha, assinada por José Roberto Guzzo. Estará disponível amanhã cedo. Uma eleição sob suspeita, escreve. A atuação do ministro Alexandre de Moraes e dos seus colegas de STF lança cada vez mais dúvidas sobre a sua imparcialidade nas eleições presidenciais. Uma capa com a coragem, inclusive, que você só acompanha aqui na revista Oeste.com, uma exclusividade para os nossos assinantes. Paula, diga lá, você tinha uma pergunta? Segue. Não, então, a gente começou falando que a semana começou nervosa, né? Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele então proibiu postagens que tivessem alguma relação, fizessem alguma ligação entre PT, PCC e a morte do Celso Daniel. Essas publicações começaram a ocorrer nas redes sociais depois da veiculação de uma reportagem de uma revista, pode falar o nome, Silvio? Sim. Da revista Veja, que publicou trechos da delação premiada do Marcos Valério, em que ele falava supostamente que haveria uma ligação entre PT, PCC e a morte do Celso Daniel. Agora pergunto a vocês, juridicamente, queria saber, por que a revista Veja pode publicar, né, essa história? Outros veículos repercutiram, inclusive a revista Oeste. E por que deputados federais e cidadãos comuns foram proibidos, tiveram que retirar essas publicações das redes sociais? Inclusive deputados federais que têm imunidade parlamentar. Queria ouvi-los. Doutor Sartori, vamos lá. Olha, o Supremo criou uma nova norma, né? Um dispositivo que diz que não se pode falar mais mal do PT. Essa foi a norma criada. Então é lógico, evidentemente, que isso afronta, com certeza, a liberdade de expressão, né? Liberdade de informação, inclusive, porque todos estão proibidos de agora ligar o PT ao PCC. Né? Nós temos um documentário aí muito profundo, muito bem feito sobre a morte do Celso Daniel, que foi recém-lançado agora, né? E então todos ficaram proibidos de se manifestar. Isso realmente é uma violência contra a liberdade de expressão. Artigo 5º, incisos 4º e 9º. Né? Agora, se isso está acontecendo, que você viola de uma forma frontal, isso é todo momento, um dispositivo pétreo, uma garantia pétrea, que não pode ser alterada de forma nenhuma por uma PEC, a não ser que venha uma nova constituinte, uma Assembleia Constituinte. Mas por uma PEC, artigo 60, que proíbe isso, parágrafo 4º, se não me engano, então, se não há respeito com relação a isso, e se não há efetivamente respeito de modo geral às nossas garantias essas, que desde priscas eras, tantas batalhas sangrentas foram travadas para que esses direitos se concretizassem. Aliás, eles viraram pó na pandemia, né? Inclusive o direito do trabalho, direito de trabalhar, que nem é cláusula pétrea do artigo 5º. É mais do que isso, é fundamento da República, artigo 1º. E nunca pode ser afastado, nem por estado de defesa, nem por estado de sítio. Afastaram isso. E agora virou um vale tudo, não é? E o 220 é bastante claro, o artigo 220 da Constituição também é bastante claro, diz que não haverá censura no nosso sistema jurídico, constitucional. 220 é claríssimo nesse sentido. Então, o que acontece? Todos têm a liberdade de amplamente se manifestar, falar sobre urnas, falar sobre as 5, falar sobre regime democrático, falar sobre o Supremo, falar sobre qualquer deputado, todos têm o direito de se manifestar. Agora, se houver abuso, nós temos lá
o inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que diz que haverá também o respeito à vida, à privacidade, à honra e às pessoas. Então nós temos aí, por consequência, toda uma legislação ordinária, prevendo a indenização nesse sentido, Código Civil, prevendo também processo por crimes contra a honra, não é? Mas o que não pode é, de antemão, impedir alguém de dizer alguma coisa. Isso não é possível, não é? Agora, se há ofensa, então depois as providências jurídicas devem ser tomadas efetivamente. E aí tem o nosso mecanismo próprio. Por isso que, inclusive, foi uma violência aquela prisão do Celso Daniel, porque, inclusive, não era um crime inafiançável, porque ele tinha Daniel imunidade Silveira. parlamentar. Daniel Silveira. Eu falei... Celso Daniel. Pô, falha, desculpa, Daniel Silveira. Então, aquilo foi uma violência muito grande contra Daniel Oliveira, mesmo porque era um parlamentar. E agora há uma jurisprudência do Supremo, mais um ativismo, dizendo que a imunidade do parlamentar tem que estar ligada ao mandato. Mas a Constituição não diz isso, diz que a imunidade é ampla, é plena, não é? Então, infelizmente, nós temos sim censura e uma norma específica para um partido, para uma classe, né, política, e que não se pode falar nada contra essa pessoa, mesmo que seja verdade. Doutor Ives, conosco de novo, acho que a gente corrigiu a falha técnica, não sei se ele me ouve, se ele ouviu a pergunta da Paula Leal, doutor. Senão ela Veja o seguinte, eu ouvi parte, porque o programa a toda hora está travando, mas o dado que me parece importante na pergunta que ela fez, se nós analisarmos, Paula, a Constituição, o artigo 5º, no inciso 4, diz que a liberdade de expressão é absoluta. Quer dizer, não poderia haver qualquer limitação. E o inciso 5º, artigo 5º, declara que só há duas limitações judiciais à liberdade de expressão. É se ela estiver ofendendo pessoas. Hoje tem um pequeno problema. Vamos, é uma pena. Mas vamos seguindo, então, aqui, doutor Dirceu, repassando aí a pergunta, e eu até acrescentaria um detalhe. Às vezes, e acho que isso é uma... Agora sim, voltou? Então vamos lá, doutor Ives. Peço desculpas pela falha técnica aqui. Perfeito. O inciso 5º declara o seguinte, de que só por ações penais de denunciação caluniosa ou por ações civis de danos morais, que pode haver um combate aos chamados fake news, ou às ofensas que se possam fazer. No resto, é uma cláusula pétrea, que não poderia ser modificada, nem por emenda constitucional. Então, me impressiona que numa democracia, onde a liberdade de expressão é o que há de mais importante, onde se pode apresentar as divergências, por mais entusiasmadas que sejam as posições na defesa das suas posições, é evidente que ela está garantida como inciso 4 da Constituição, do artigo 5º. O artigo 5º é o artigo que enuncia 78 direitos individuais. Inclusive, o direito de resistência está no artigo 5º. Ora, o inciso 4º faz menção à liberdade de expressão. E, por outro lado, quando se fala na comunicação social, o artigo 220 diz que ela é absolutamente livre, não pode haver nenhuma limitação. Quer dizer, nós estamos vivendo um regime em que criou-se, inclusive, o flagrante perpétuo. Nós estamos fazendo um programa aqui, se alguém daqui 10 anos entender que nós cometemos um crime ao comentar dessa forma a atuação do Supremo, nós podemos ser presos, porque a partir de agora qualquer comunicação eletrônica pode trazer isso. Então, como eu sempre digo, com respeito às posições que têm os primeiros ministros, que entendem que eles têm o direito pelo constitucionalismo jurídico de fazer isto, eu disse que se a Constituição tivesse aprovado essa possibilidade de intervenção da Suprema Corte,
eu não me oporia. Mas como a Constituinte não a soltou, quis independência e harmonia de poder, quis garantir por inteiro a liberdade de expressão e colocou os dois caminhos judiciais possíveis, não colocou mais nenhum. É evidente que eu não posso concordar. E conhecendo bem, sendo amigo do Gusso, sei perfeitamente que o Gusso é um jornalista corajoso, ele coloca algo, eu não coloco que eles estejam agindo de má fé, mas coloco que eles estão interferindo no processo político. Perfeito. Então, agora sim, doutor Dirceu, eu repasso a palavra para o senhor com um brevíssimo comentário. A impressão que nós, cidadãos, temos é que, às vezes, a bola só cai de um lado, de que a moeda só tomba para um lado. Porque, do ponto de vista da imprensa, como comunicador, eu vejo o presidente da República, que é também candidato neste momento à reeleição, ser chamado de fascista, genocida. Tem uma decisão recente que os aliados dele, os apoiadores, podem ser chamados de nazistas abertamente, mas o ex-presidente Lula, que também é candidato, não pode ser qualificado pelos crimes que cometeu e foi condenado em várias instâncias. Uma parte aqui, eu já falei aqui isso. Lembra daquele filme A Bolha Assassina? É. Então, é exatamente isso. O personagem era a bolha que ia engolindo todo mundo, ia crescendo cada vez mais. E é o que nós estamos vendo aí, só que essa bolha anda só para a direita, para a esquerda ela não anda. Há sim protecionismo, inclusive é um ativismo político. Desculpa, Dirceu. Não, foi ótimo. Bom, na verdade é isso mesmo, a questão só pende para um lado e não é coincidência, né? Nós já percebemos isso, porque mesmo as punições para o deputado, né? Nós vimos que a dosimetria da pena, né, a dosimetria depois da multa, o professor Ives falou, né, do flagrante permanente, mas ele também inaugurou uma outra coisa, crime arbitrou fiança para um crime inafiançável, né? Então essas duas condições deveriam ter para a prisão dele. E na realidade faltaram as duas. Então as penas, quando são atribuídas a uma determinada linha ideológica, elas são pesadas e quando é para uma outra, nem aplicadas são, em muitos casos. Então existe essa diferença. E ainda mais, nós ouvimos aqui o artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10º, 14º, que traz a liberdade de expressão para todos os indivíduos. Ali é o capítulo dos direitos individuais, né? São as cláusulas mais pétreas entre as cláusulas pétreas, que trata dos direitos individuais. Então nós vimos que existe a liberdade de expressão para todos, para todo cidadão. E essa liberdade de expressão, quando ela vem com algum abuso, tem as punições ali, punições civis, penais, por injúria, difamação, calúnia e tudo mais. Agora, quando se trata do deputado, ele tem ainda alguma coisa a considerar, ele tem imunidades, ele é diferente do cidadão comum. Então, as imunidades, é como o professor Favoré fala nos livros dele, que a imunidade é para proteger o parlamentar contra abusos do Poder Judiciário. Então até já se falou lá em Brasília, que não, mas ele usa isso como escudo, mas realmente é um escudo, para ele se proteger contra os abusos do Poder Judiciário. E é para garantir uma plena liberdade de expressão do parlamentar. Se bem que na França é um pouquinho mais limitada que aqui. Aqui no Brasil eu tive a oportunidade de analisar todas as constituições, desde 1824. Aliás, antes o projeto da Constituinte da Mandioca, depois a Constituição de 1824, os atos adicionais, a Constituição de 1891. Eu estou resumindo porque não temos tempo de falar
de cada uma, né? A emenda de 1926, a Constituição de 1934, de 1937, a de 1967, a emenda número 1 de 69 e a Constituição de 1988. Se nós analisarmos lá as imunidades que se colocam em dúvida os direitos do deputado, nós vamos ver que começa. Primeiro, protegia o parlamentar na função. Quando veio uma reforma, também protegia, a reforma de 1831, também protegia na função. Já em 1891, eu vou resumir, de uma Constituição para outra, ora protegia o deputado ou o senador, o parlamentar na função, e ora protegia no exercício do mandato. É diferente. No exercício do mandato. Ora faziam algumas restrições, salvo nos crimes contra a honra. Noutra depois tirava. Depois colocava nos crimes de injúria, difamação, calúnia, ofensa e etc. Depois vinha uma outra, conforme o momento político ia mudando. Depois retirava novamente. Então, essa questão foi debatida em todas as constituições, não é uma coisa que deixa dúvida, né? Em todas. E quando chegamos na Constituição de 1988, então ali era muito enxuto o texto para as imunidades. Os deputados e senadores são invioláveis com relação à opinião, palavra e votos. E em muitas condições retirava a palavra, era só na opinião. Então veja que tem aí uma sutileza de limitação. Bom, aí se pensou, é muita liberdade, né? Não ficou muito claro, né? Veio a emenda número 35 de 2001, de 20 de dezembro de 2001, a emenda número 35. Aí ela esclareceu e foi mais longe ainda, para não deixar dúvida. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, acrescentou, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Então não deixou dúvida esse alcance. Se nós concordamos, se nós achamos que é muito extenso, tudo bem, poderemos achar, mas é o texto que está na Constituição, é a vontade do poder constituinte originário e depois a vontade do poder constituinte derivado que fez a emenda. Então não deixa dúvida, ele tem toda essa imunidade e então por aí nós vemos que ele está sofrendo abusos. Não queremos dizer aqui nada assim. Tem que pegar leve. Tem que parar. Vamos lá, Paula, você encaminha a próxima questão. O doutor Ives está com a gente ainda. Vamos lá. Legal, eu queria trazer um outro caso concreto aqui para a gente avaliar com os senhores, que é o seguinte: algumas siglas de esquerda, eles apresentaram uma representação ao TSE pedindo que o Bolsonaro não pratique discurso de ódio. E aí eu quero perguntar para os senhores o que vem a ser discurso de ódio, porque a gente sabe que está na Constituição que não existe crime sem lei anterior que o defina. Portanto, eu gostaria de saber qual a definição de crime de ódio. Vamos só começando aqui pelo doutor Ives, para a gente manter aqui a nossa ordem. Doutor, por favor. Não, discurso de ódio, na verdade, não existe a expressão na Constituição. Mas o Supremo decidiu, naquele caso, um livro que foi publicado no Rio Grande do Sul, de que não tinha havido o Holocausto, que aquilo representava um discurso de renovação do ódio, e não foi por unanimidade. Por exemplo, o ministro Moreira Alves defendeu a liberdade de expressão. E houve tese, eu mesmo participei de uma banca de doutoramento da professora Samantha Flur, que ela defendia o aspecto que, como o discurso do ódio é tratado no mundo inteiro. O discurso do ódio é esse discurso de procurar atacar com ódio o adversário, não num regime democrático adequado. Mas nós não temos isso na Constituição. E quando falam gabinete do ódio, não existe a figura penal. Por isso, tem se discutido entre juristas de que, de rigor, o Supremo está reescrevendo a Constituição, reescrevendo o Código Penal, criando normas, e sempre
que a minoria, através dos partidos que perdem votações no Congresso e recorrem, eles passam a ter a Suprema Corte como se fosse a sua última instância política. Quando se fala em discurso de ódio, é uma figura que não constou da Constituição. O que constou da Constituição são os caminhos normais. Ação de calúnia, ação de danos morais, e que ações cujo o resultado final é que poderá provocar na parte penal, como, por exemplo, denunciação caluniosa, uma pena, mas jamais termos a prisão provisória, a prisão preventiva, que vale dizer, o nosso Código Penal está sendo reescrito. E, evidentemente, o que nós estamos vendo, quais são os condenados que aparecem nessa reescrever a Constituição? Só está do lado chamado conservador. Nós não temos do outro lado. O próprio caso do presidente Lula é algo impressionante. Qual é o primeiro aspecto que nós temos que se aprende em qualquer faculdade de direito? Quando se começa a estudar direito processual penal ou civil, que juiz, a primeira coisa que faz é saber se ele é competente ou não para discutir aquele processo. Ora, isto um juiz de primeira instância disse que era competente. 3 desembargadores de segunda instância disseram que era competente. 5 ministros disseram que era competente. 6 do Supremo disseram que era competente. E embargos de declaração de habeas corpus que pode ser impetrado não por um advogado, qualquer pessoa, para liberar alguém, cuja prisão e não há um advogado do lado, disseram que todos eles não tinham entendido o processo, não tinham percebido uma coisa tão elementar que um aluno de primeiro ano de processo penal ou processo civil sabe. Então, efetivamente, o que nós estamos tendo são interpretações que provocam nos juristas. Doutor Sartori. Bom, o discurso do ódio, né? Esse discurso hate speech, né? Ele vem de uma construção doutrinária, vem de uma construção política também, uma definição disso é efetivamente muito subjetiva, se você analisar. Há alguns casos que a gente vê realmente que existe aquela incitação ao ódio, né? Incitação à desavença, à luta, à batalha, não é? Você despreza determinadas categorias, despreza determinadas segmentos, determinados segmentos. Mas aí é uma questão de você analisar subjetivamente, não se pode dizer efetivamente o que é discurso do ódio. O Supremo tem esse precedente aí, com o nazismo, etc. e tal, que é até razoável, não é? Você começar a fazer apologia do nazismo é uma questão que todos nós estamos de acordo que realmente seria razoável, que se trata de um discurso do ódio. Agora, o que o Bolsonaro tem feito? O Bolsonaro tem defendido as ideias dele. Falar contra as urnas é discurso de ódio? Falar contra essa intervenção indevida e sistemática do Supremo no Executivo é discurso de ódio? Quer dizer que o discurso de ódio é tudo aquilo com o que aquela outra parte, aquela outra categoria, aquela esquerda não concorda? Então o discurso de ódio é tudo aquilo com o que eles não concordam, com o que esse pessoal de esquerda não concorda. É só isso. Eles querem utilizar termos, não é? Termos que têm condições de ser interpretados e conceituados de forma subjetiva para criar justamente uma censura. E com isso eles acabam ganhando terreno, inclusive na área política, inclusive ali, nesse ano eleitoral tão importante. Agora, o que nós estamos vendo é que, infelizmente, o Supremo está caminhando para um lado só, né? Tem um protecionismo em relação à esquerda e ao PT, não é? Nós temos que saber também que o TSE vai ser presidido por um ministro que está tendo essa tendência, não é? Então preocupa sim, o Bolsonaro tem que se manifestar sim a respeito dessa eleição, a respeito das urnas, a respeito da transparência, porque a mulher, não basta que a mulher de César seja honesta, ela tem que parecer honesta. E é a questão das urnas, não importa se é ou não é inviolável.
O que importa é que ela tem que ficar bem claro que o sistema é transparente e que não haverá violação e que nós escolheremos realmente os nossos representantes. Essa é a questão. Agora, ficar utilizando de discurso do ódio ou qualquer outro gabinete do ódio, qualquer coisa desse tipo, é simplesmente retórica para poder censurar quem eles querem censurar. Exato, e há até uma menção a essa frase no nosso artigo de capa, né? Que a eleição não basta parecer honesta. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Doutor Disseu, já de olho no relógio, então aqui já para a gente encerrar, só vou pedir que o senhor seja um pouco breve. Vamos lá. Sem dúvida. Bom, o discurso de ódio é de difícil conceituação, como foi dito, mas em alguns casos dá para a gente perceber claramente. Por exemplo, o discurso da Marilena Chauí, que odeia a classe média. Quando o Lula falou que ia convocar o exército do Stabile. Tem o discurso do Mauro Iazzi, o senhor já chegou sobre a ver? Sobre o paredão? Do paredão. Está aqui paredão, está na lista do senhor? Pois bem, esse daí para quem mim é contra eles, um bom paredão, uma boa cova, uma boa pá e tudo mais. E o próprio Lula já chamou os ministros do Supremo de covardes. Já responde aquela outra questão, como existe uma tendência. O que aconteceu para esse pessoal todo? Nada. É verdade. E se fosse alguém do lado do... Poderia ser enquadrado num discurso de ódio. Discurso de ódio. Com flagrante perpétuo, já que essa Flagrante é a régua, perpétuo. né? Porque está aí disponível na internet, não é isso? É. Muito bem, doutor Ives Gandra, eu queria umas considerações finais do senhor e pedir desculpas porque travou, tinha um pequeno problema técnico, inclusive depois dessa transmissão ao vivo nós vamos reexibir o programa sem... ele está sendo gravado aqui nos nossos estúdios, portanto não terá esses cortes e também peço desculpas a quem está nos assistindo, evidentemente. Doutor, por favor. Não, apenas muito simplesmente, achei que o programa foi muito bom. De rigor, nós temos que distinguir o que representa o conhecimento técnico dos ministros da Suprema Corte e idoneidade, e, por outro lado, aquilo que eles adotaram como corrente doutrinária, que não foi o que os constituintes discutiram de intervenção dos poderes e ter uma atuação política. Há um protagonismo político que eles entendem que é para corrigir o executivo, atuar nos vácuos legislativos, e que, como eu participei de debates constituintes, a convite dos constituintes e audiências públicas, não foi o que os constituintes pretenderam. Acho, portanto, que eles não estão sendo os guardiões da Constituição, mas estão sendo verdadeiros legisladores em determinado momento e verdadeiros. Muito bem, quero então agradecer ao doutor Ives Gandra Martins e mais uma vez me desculpar pelas interrupções técnicas aqui. Doutor Sartori, então para a gente encerrar suas considerações finais. Vamos. Breve, só para agradecer muito aí o convite, eu estou sempre à disposição, principalmente da Revista Oeste, desse estúdio novo aqui, porque vocês fazem um jornalismo independente, um jornalismo corajoso. Quero cumprimentar o Guzzo também, sou fã dele, e dizer que nós temos dado uma contribuição, temos colocado o nosso tijolinho lá, o doutor Ives, o doutor Disseu, vocês aqui da Revista Oeste e eu, para a gente conseguir caminhar e conseguir tomar os rumos da democracia. Então é isso que a gente quer, que os ministros voltem a ser aqueles ministros que cumpram efetivamente a Constituição, como disse o nosso querido professor Ives. Não obstante, lógico, ninguém está falando contra as pessoas dos ministros, nem contra a cultura, nem contra a qualificação. Simplesmente as ideias e as decisões são, para mim, decisões à margem da Constituição. Doutor Disseu, eu também me despeço do senhor, agradeço a gentileza e peço que o senhor deixe as considerações finais. Bom, nós tínhamos muito mais aqui a tratar como seguramente. Mudar votos, confesso que eu poderia entrevistá-los 1h30, cada um individualmente, dado o notório saber jurídico e a simpatia. Mudança de voto, suspeição, crime de responsabilidade praticado nesses atos do Supremo Tribunal Federal, abuso do poder. E como disse já o doutor Ivan, o Ives também já falou, o professor Ives, eu acho que o Poder Judiciário deveria se manter em sua técnica, não de acordo com a liberdade, com a oportunidade e conveniência, mas tecnicamente, o que já dizia Locke em 1690, repetido por Montesquieu e depois por Rubinstein, seria um poder nulo ou quase nulo, não no sentido
pejorativo. Ele, na verdade, ele deveria ser um poder neutro, não nulo, mantendo-se na sua função de julgar. E os outros poderes é que vão tratar de governo, governabilidade, etc. É isso. Paula, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Vamos Silvio. nessa? Vamos lá. Muito obrigado a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Quinta-feira que vem tem mais às 20h30, Estúdio Oeste. Até lá.